Olá pessoal, vamos falar sobre a região de saúde norte. Ela compreende as regiões administrativas de Planaltina, Arapuanga, Sobradinho, Sobradinhos e Fercal. Possui 2 hospitais, 2 UPAs, 2 policlínicas e 36 UBSs. As UBSs são a porta de entrada para os principais problemas de saúde da população. As equipes são compostas por enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e dentistas. Há também uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, dentre outros. Em alguns casos, pode haver a necessidade de encaminhamento para atendimento por um profissional especializado ou para os serviços de urgência e emergência. Cada UBS é responsável pela assistência à saúde de uma população definida. Planaltina possui 16 unidades, Sobradinho 1 e Sobradinho 2 possuem 6 unidades cada. Arapuanga e Fercal possuem 2 unidades cada. Serviços oferecidos são acolhimento, cadastramento individual e domiciliar, assistência multiprofissional, visita domiciliar, promoção da saúde e práticas integrativas em saúde, controle do tabagismo, álcool e outras drogas, acompanhamento de doenças crônicas, incluindo hipertensão e diabetes, acompanhamento e tratamento de hansenias e tuberculose, teste, diagnóstico e tratamento de arboviroses, curativos, retirada de pontos, suturas, inserção de DIU, entrega de preservativos, acompanhamento do pré-natal, vacinação, coleta de exames laboratoriais, entrega de medicamentos e insumos básicos, prevenção, aconselhamento, testagem e tratamento de ISTs, rastreamento de câncer de colo de útero e mama, saúde mental, saúde bucal, administração de medicamentos e nebulização, atendimento de pequenas urgências, como febre, dor de ouvido, garganta, cabeça, dente, outros problemas que não colocam sua vida em risco. Sobre a renda planaltina, o valor médio observado foi de R$ 1.967,68. Já a renda domiciliar estimada foi de R$ 3.114,20, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 1.308,60. Sobradinho, o valor médio observado foi de R$ 3.638,34. Já a renda domiciliar estimada foi de R$ 6.010,80, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 2.619,30. Sobradinho 2, o valor médio observado foi de R$ 2.731,17. Renda domiciliar estimada foi de R$ 3.808,80, que resulta em um valor médio por pessoa de... O valor médio observado foi de R$ 1.567,23. Já a renda domiciliar estimada foi de R$ 2.186,10, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 892,70. Planaltina tem 165 anos, é a de maior área do DF, recebe a água para seu abastecimento do reservatório do Corguinho, Mestre Darmas, Fumal, Brejinho, Pipiripau e 15. Sobradinho tem 64 anos e recebe a água para seu abastecimento do reservatório do Fumal, Brejinho, Pipiripau, Contagem, Paranoazinho, um poço outorgado e Lago Paranoá. Sobradinho 2 tem 33 anos. Recebe a água para o seu abastecimento do reservatório do Contagem, Paranoazinho, um poço e do Lago Paranoá. Fercal tem 68 anos. Recebe a água para o seu abastecimento do reservatório do Descoberto. Sobre a escolaridade planaltina, 93,8% dos moradores com 6 anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 64,7% frequentaram escola pública. Sobradinho, 96,6% dos moradores com 6 anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 49,4% frequentaram escola pública. Sobradinho, 95,1% dos moradores com 6 anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 54,7% frequentaram escola pública. Fercal, 94,8% dos moradores com 6 anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 64,9% frequentaram escola pública.
Com relação ao transporte público em Sobradinho, a empresa que atende às linhas de ônibus da REA é a Aviação Piracicabana, e as principais rodovias é a BR-010 e a Estrada Parque do Contorno. Em Sobradinho 2, a empresa que atende é a Aviação Piracicabana, e as principais rodovias é a BR-010, DF-150 e DF-32628. Em Planaltina, a empresa que é a Aviação Piracicabana, e as principais rodovias é a Rodovia Federal BR-020, DF-128 e DF-23029. Na Fercal, a empresa que é a Aviação Piracicabana, e as principais rodovias é a DF-150, DF-205 e DF-326. E além da estrada vicinal 20133. Para entender como as pessoas estão organizadas dentro dos domicílios, foram criados alguns arranjos, sendo assim segue os dados coletados. Em Planaltina, observou-se que o arranjo casal sem filhos foi o mais observado, em 19,6% dos domicílios. Sobradinho, arranjo casal sem filhos foi o mais observado, em 21,9% dos domicílios. Em Sobradinho 2, o arranjo casal com filho foi o mais observado, em 22,8% dos domicílios. Fercal, o arranjo casal com filho foi o mais observado, em 21,6% dos domicílios. Sobre as condições de mobilidade, Sobradinho 1, a rua de acesso principal ao domicílio era asfaltada em 94,6% das unidades, 93,4% tem calçada, das quais 99,1% tem meio-fio. Para 96,1%, 96,1% tem iluminação na rua principal de acesso ao domicílio. E 75,2% responderam que havia drenagem da água da chuva. Em Planaltina, 94,2% das ruas tem asfalto nas unidades, 92,5% tem calçada, das quais 96,1% tem meio-fio, e para 94,8% tem iluminação na rua principal de acesso ao domicílio, enquanto 65,3% tem drenagem da água da chuva. Na Fercal, 67,9% das ruas tem asfalto das unidades, 38% tem calçada, das quais 95,7% tem meio-fio, e para 89,9% tem iluminação na rua principal de acesso ao domicílio, enquanto 9,2% tem drenagem da água da chuva. Em Sobradinho, 95,7% das ruas tem asfalto nas unidades, 88,7% tem calçada, das quais 99,1% tem meio-fio, e 99,7% tem iluminação na rua principal de acesso ao domicílio, enquanto 61,4% tem drenagem da água da chuva. Falando agora sobre insegurança alimentar, ela foi obtida a partir da aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, uma escala psicométrica que avalia de maneira direta a dimensão de acesso aos alimentos na população, por meio da percepção e experiência com a fome. Trata-se de um indicador originário do indicador Cornell. Como podemos ver no gráfico, em Sobradinho, 82,1% possuem insegurança alimentar, 10,2% tem insegurança leve, 4,3% segurança moderada e 3,4% segurança grave. Já em Sobradinho 2, 79% possuem insegurança alimentar, enquanto 17,1% tem insegurança leve, 3% possuem insegurança moderada. Com relação à insegurança grave, não tiveram amostras o suficiente. Em Planaltina, 75,3% possui segurança alimentar, já 16,2% tem insegurança leve, 4,6% possuem insegurança grave e 3,8% com insegurança moderada. Na Fercal, 49,5% possuem insegurança alimentar, 32,5% tem insegurança leve, 8,8% insegurança moderada e 9,2% possuem insegurança grave. É isso, galera. Esses foram os dados que conseguimos trazer para vocês. Agradecemos a atenção de todos.